Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui o podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento. A gente traz aqui quem realmente já fez no universo digital, já tem resultados positivos para te passar a certeza de que o conteúdo é de qualidade. E hoje a gente vai falar de cibersegurança. Eu trouxe aqui o Milagres, que vai contar um pouco das suas peripécias aí em torno da área, que é muito recente no Brasil, tendo em vista as novas habilidades que a área vem compreendendo, embora esse profissional sempre existiu, de certa forma, aqui no Brasil, mas que hoje está muito mais complexo. Então, aqui a gente vai falar de como você vai implementar esse tipo de área sem fricção, para ter uma jornada fluida, para não gerar etapas a mais ali para o consumidor. Acompanha aqui com a gente. Milagres, obrigado aí pela sua presença. Para começo de história aí, se apresenta aí para todo mundo. Bom, primeiro, privilégio poder estar aqui falando com você e com toda essa galera. Meu nome é Luiz Milagres. Hoje eu falo de cyber sempre voltado para o sucesso do cliente nas jornadas digitais, que hoje o mundo é nesse cenário. E o sucesso do cliente não se faz, na minha opinião, com digitalização sem um âmbito de segurança mínima para habilitar negócios, habilitar o sucesso. Hoje eu estou como responsável de cyber na Eduz, já tive passagens maravilhosas pela Porto Bank, Ernst Young, KPMG, né? Então já fui consultor, professor na FIAP, na pós-graduação e na graduação alguns anos atrás. Então é um privilégio poder levar a cyber de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida e hoje aqui com vocês discutir esse cenário tão, na minha opinião, fascinante, mas que ao mesmo tempo gera às vezes discussões, fricções e dores de cabeça para muita gente. Pô, você começou a sua jornada como eu, em consultoria. Eu achava muito bom, porque eu me formei em 2 faculdades. Eu falei, pô, vou fazer o quê? Pô, fiz a administração na USP, fiz direito no Mackenzie, sou advogado, nem parece, mas nunca exerci, mas tudo bem. E lá pelas tantas, eu falei, pô, e aí agora, cara? O que eu vou fazer com essas 2? Eu falei, vou para consultoria. Por quê? Porque na minha cabeça era, pô, os outros vão me pagar para eu dizer para os outros o que os outros têm que fazer? Pô, delícia, não vou meter a mão na massa, vou lá, um monte de papel, ó, faz. Às vezes a resposta estava na própria empresa, né? Vamos começar por aí. Qual a diferença de trabalhar numa consultoria como a Ernst e para operar mesmo, para agir? Quais são as principais? Ótima pergunta. A consultoria, para mim, ela é muito sedutora. Eu adoro consultoria, né? Você poder andar por diversas empresas, pegar diversos cenários e ajudar muita gente. Porém, é muito amplo, com pouca profundidade. Você não mergulha o dia a dia da companhia. Você não encontra as pessoas que às vezes você dá uma cutucada no elevador. Então, você vai embora. Então, você faz um trabalho, mesmo que ele tenha 2, 3 anos, você não tem a sensação direta de estar influenciando profundamente nos processos de uma empresa. Aí vem a grande diferença. Como consultor, você navega várias empresas, mas não aprofunda no dia a dia, até político dela. E quando você está diretamente na empresa, você aprofunda no dia a dia, até político dela, e entende culturas, problemas, formas diferentes de tato e trato. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem tudo é tão rápido e veloz. Né, na consultoria é interessante que às vezes você vai, faz uma reunião de 30 minutos no whiteboard, desenha uma solução, parece que todo mundo se encanta e sai fazendo. E quando você está na empresa, pode ter 300 whiteboard, 3 meses, 4 meses, saiu 1/10 daquilo que você colocou, em alguns casos. Então, variantes culturais, principalmente as variantes políticas, contam muito. Então, na minha opinião, o cenário de consultoria ele é muito sedutor, mas ele não enfrenta esse raio político tão diretamente. Ele até às vezes influencia, mas você não vive. Agora, lá dentro de qualquer empresa, seja ela mais tradicional ou mesmo mais tecnológica, mas eu acho que tem ali o dia a dia de você saber lidar, influenciar. Eu gosto muito daquela liderança 360, sabe? Que tira as patentes e vamos discutir para ver a melhor solução. Isso é raro você ver em empresas mais tradicionais, mas nas empresas mais tech, sim. Então acho que essa é a grande sacada e a grande diferença, viu? E você também passou por empresas de outra geração, vou chamar aqui de tradicionais, que é as que já estavam estabelecidas, tal, lucrativas, e agora imerso em nativas digitais, assim. Eu vejo mudanças
de um modelo para o outro, seja do ponto de vista de velocidade, seja até de processos, né? Empresas mais tradicionais de outra época, elas ainda estão naquela esteira rolante da segunda revolução industrial, então cada área cuida só daquele pedaço e fica esperando a esteira anterior concluir. Então, departamento A, aí B só começa depois que A termina, C começa só depois que B termina, nessa passa um ano, joga para o mercado consumidor, viu que está errado, volta para a esteira tudo junto. Das nativas digitais, aos olhos de quem se embebedou na segunda revolução industrial, acho que é Amazônia. Fala, porra, que empresa, essa empresa é Amazônia. Cada hora é uma coisa, um monte de coisa. Pô, que eu, profissional de cibersegurança, vou falar com cara de produto? O que eu vou falar de business? Pô, que negócio louco é esse? E ao meu ver, mudou. Uhum. Não sei se você tem essa impressão também. Eu tenho essa impressão, mas eu não vejo um movimento tão legal quanto esse ainda. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda vejo esses silos muito fortes e muito presentes. Até o fato de hoje estar em uma empresa de tecnologia na essência, está sendo um privilégio ter vivido consultoria, empresa tradicional e empresa de tecnologia agora, onde isso é mais leve, onde te permite navegar entre produto, cliente, negócio, tecnologia, viabiliza produto, cliente. Isso, para mim, é a realidade. Menos esse fluxo que você... Nossa, você desenhou perfeitamente bem esse fluxo. Eu fiz o meu, passa, faz o próximo, passa, o outro não fez, a culpa é dele e não minha. Uhum. Essa isenção de accountability hoje, na minha opinião, é um dos grandes problemas que esses silos geram. Se o Vitor não entregou o dele, eu entreguei o meu, tá feito, vou para casa. Uhum. Cadê o cliente nessa brincadeira? Cadê o produto digital que entrega alguma coisa legal, que resolve um problema do cliente genuinamente? E aí você enfrenta silos como esse, que é algo que eu particularmente tenho muito desejo de aos poucos ir quebrando. Uhum. E com segurança. O que eu quero dizer com isso? Segurança tem um privilégio também, que ela não é uma área vertical. Ela se coloca, mas ela pode ser totalmente horizontal. Me fala uma empresa de algum departamento que não lidar com algum nível de dado. Qualquer um. Pode escolher. Seja um CPF do cliente, ou uma tecnologia como um laptop, ou um e-mail. Não tem. Não, desde a padaria do bairro, tem a caderneta dele que ele anota os clientes que tem fiado, que não tem, ou na cabeça dele mesmo. Ó, fulano de tal gosta do pão assim, assim, assado, ou prefere 6, ele compra 6 pães, ou 12. Sempre tem. Exato. Então, olha o privilégio de poder navegar com essa galera, mas não é navegar para falar é inseguro, é perigoso, não faz. Isso não, para mim isso é passado. Faz com algum grau de proteção para que a gente continue sendo perene, para que a empresa seja valiosa. Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, eu gosto de carro. E o carro anda sem freio, concorda? Uhum. Só não para, só isso. Mas ele anda. E até diria que numa velocidade extremamente baixa, ele até para numa linha reta, tal. Então por que a gente tem freio no carro? Para poder andar mais rápido, com segurança e chegar no ponto B que a gente decidiu, sem ter que argumentar com o divino do porquê não tinha freio no carro. A segurança está nessa jogada. É habilitar mais velocidade para um negócio para poder fazer curva e não mantê-lo parado para ser seguro. E essa diferença muda o jogo. Então, para produto, por exemplo, eu adorava falar assim, adoro ainda. Eu tenho um desejo de produto. Cara, vai, joga na mesa. Ih, mas eu acho que é inseguro. Joga na mesa. Primeiro vem o sonho, depois a gente aterriza e vê como a gente habilita, como viabiliza. E não o contrário do tipo, não faz que é perigoso, o mundo é cão. Faz não, que não atravessa a rua, é melhor ficar dentro de casa, que é mais seguro. Aí cai um avião na cabeça da pessoa. E aí? Argumenta, tudo é inseguro, tudo que existe tem algum grau de risco e tá tudo bem. O problema é quando você não sabe, quando você enfrenta o desconhecido, quando você fala que comigo não vai acontecer. Quando uma empresa, aí eu acho que é assumir risco desnecessário. Minha empresa nunca será atacada. Por que não? Não tem valor agregado? Tem. Tudo que tem valor atrai o bem e o mal. E aí, como a gente permeia isso é fundamental. Então, eu tenho um desafio que eu gosto muito, que é como habilitar esses negócios com seus riscos gerenciados, conhecidos, direcionados, aceitos. Não simplesmente trava tudo que é perigoso. Então, eu gosto muito dessas discussões. Por isso que isso me deu
alguns cases de, ao invés de só falar para executivos, falar com os meus colegas que cuidam de produto, do financeiro, back-office, tesouraria, porque todos ali têm os seus silos, mas todos têm dados e todos têm uma agenda. Se eu ajudar a agenda deles, indiretamente eles ajudam a minha. Então não fica naquele vertical agudo, né? E pensa como é crítico você ver uma operação de cartão de crédito, por exemplo. Qual é a decisão dessa operação de back-office financeiro para olhar essa autorização de cartão? É crítica, 24/7. Se o cliente passar o cartão e ele não funcionar, ele simplesmente troca para outro e nunca mais volta para o nosso. É assim. Netflix fala parar porque o cartão não foi aprovado, ele troca por outro e acabou, perdimos. Churn. Aumentou já um gráfico de churn. Eu gosto dessa discussão. Como é que eu não deixo o cliente, por motivos de disponibilidade, segurança, trocar o cartão? Ele pode não gostar da cor do produto, aí é uma outra conversa, mas não por uma falha técnica. Isso é uma missão. Então, isso não permeia só cyber. Permeia todo o conjunto de times que também deveriam, pelo menos, entregar um valor para cliente. Pô, Milagres, é difícil achar um profissional de tecnologia que fala bem com você de maneira bem cartesiana. O que me leva a perguntar sobre esse novo perfil desse profissional de cyber. Porque o que eu vejo? Eu vejo assim, se a gente for usar uma alegoria, antes esse CISO, ele estava dentro de uma salinha, fechada, ar-condicionado, dados, um CPU travado ali. O cara de cyber também muitas vezes era o cara de tech, o CTO, não que isso não aconteça hoje, porque acontece hoje ainda isso, mesmo nas nativas digitais. Aí, bom, beleza. Aí, usando a alegoria de hoje, esse profissional de cibersegurança, então eu gosto que você fica frisando que é segurança, porque muitas vezes as pessoas se conectam mais ao cyber, ao tech, do que ao tema segurança. Segurança sempre vai ser um tema essencial, assim como, e aí se eu for utilizar analogias do nosso universo existencial, saúde, segurança é o básico. Saúde, segurança, depois vem educação, etc. Então, assim, é uma necessidade básica. No CNPJ também. Para esse profissional, hoje, esse dado agora está na nuvem, esse dado ele está descentralizado na máquina de todo mundo. Ou seja, a gente tem uma complexidade muito maior em questões de tecnologia. Então, praticamente é um jogo infinito. Então, você tem que sempre ir atualizando, porque o ataque se atualiza também. É uma coisa no ambiente offline. Você vai lá, seu cobertor cobriu uma questão de segurança pública e os criminosos vão lá, arrumam um outro jeito. Perfeito. Beleza. Então, tem uma questão tech aí muito mais complexa. Tem uma questão, em virtude da descentralidade do dado, um monte de funcionário. Você precisa treinar a equipe. E se delegar isso para o RH, para de people, vai sair o negócio tipo um e-mail falando de phishing e olhe lá, entendeu? Para não clicar. Então vai ter que treinar pessoas, então tem que falar bem. E por fim, tem que saber, eu não digo tudo, mas tem que saber da Lei Geral de Proteção de Dados, porque na verdade é o profissional que vai apertar o botão. Mesmo ele não sendo DPO, ele vai apertar o botão. Ele vai tomar uma decisão que pode impactar muito a empresa. No Brasil, a gente tem ainda poucos casos de multa, mas quem é de tech sabe o que está acontecendo por trás das câmeras, por trás das notícias, coisas que nem o público em geral sabe. Sim. Né? Ou seja, uma mosquinha branca. Olha, a gente está formando a primeira geração de novos CISOs. Muito provavelmente, eu digo muito provavelmente por honestidade intelectual, porque eu não quero afirmar com certeza absoluta vai, mas tenho tendência de falar isso. Vai sair das nativas digitais esse profissional. Não vai ser uma derivação de uma escola dos CISOs anteriores. Queria que você contasse um pouco assim, dessa transição que você vê, né? Que você enxerga também. Porque você é novo que nem eu. Então, você já tem
está na mesma geração de novas lideranças de novas áreas. Tipo, CX é uma nova área. Quem sabe CX? Nem a gente sabe que é nativo digital mesmo, mas se alguém sabe um pouquinho, somos nós. A mesma coisa acontece com cibersegurança. Não são os CTOs lá de trás. Eles podem fazer essa migração, mas muito provavelmente vem de uma matriz das nativas digitais. Eu não sei, como é que você enxerga esse tabuleiro desse novo profissional? De largada já concordo com você. Acho que esse cara de segurança, CISO que seja, também sai de uma nativa digital. E um dos grandes motivos é que uma nativa digital ela já nasce, em alguns casos, com uma liderança flat, com textos ao invés de hierarquia, por exemplo. By the way, eu gosto muito deles. Parece bagunça para quem está acostumado com o método, né? Quanto mais estrela no ombro, mais poder tem. Faz algum sentido para organizações, talvez, que ainda tenham muito... vamos chamar de hábitos anteriores, para não chamar de outra coisa. Como é que eu vejo? Primeiro, o CISO, ele sim, de natural, já tem grandes responsabilidades, não somente pela segurança, mas por cuidar do dado de todo mundo. Quando acontece alguma coisa, o cara de segurança. Eu costumo falar que é igual um goleiro, né? Você pode pegar 3 pênaltis, mas se tomar um frango no mesmo jogo, a manchete não será mais os 3 pênaltis. Vão sair seu frango. E tudo bem. Sabendo desse contexto, como é que você cria mais aliados dentro de uma companhia ao invés de criar um ranço dado o assunto? Para criar mais aliados, eu acredito fortemente. Entenda coisas fora da segurança, mas não abra mão do seu. O técnico sempre vai estar na segurança. Não tem como você discutir código. Não, isso é só com engenheiro de software. O CTO cuida disso. Não, isso mantém. Todo o código, todas as grandes disciplinas técnicas de segurança permanecerão. A questão é que você também tem que entender o que é uma estratégia de growth. E o quanto isso pode ou não ser uma ameaça para a companhia, dada a velocidade da estratégia. Desafio. Pergunta para um CISO qual é a estratégia de growth da companhia dele. Seja qual for. E não eu não tô uma crítica, tá, galera? Mas é uma questão de sair um pouco do conforto, que não é confortável. O papel do CISO não é confortável, é falo do conforto técnico, daquele cenário, como você desenhou até bem. E vai no cara de growth e fala assim, cara, que estratégia a companhia, o que a gente quer? A gente quer renovar a carteira em 5 anos. Já pensou? Olha a agressividade. Para mim, renovar uma carteira em 5 anos, se você ainda tiver clientes com faixa média de 45 anos, 50, tá? É crítico pra caramba. Você tá falando de mudar todo o ecossistema da companhia. Te falo isso que na minha época de consultoria, aí vem tinha um banco dos mais tradicionais que estava discutindo o banco digital. Tô falando de 15 anos atrás e eu ainda eu era nem líder técnico ainda. O quanto isso de fato poderia fazer... Não, minto, não era 15 não, era antes do Nubank, tô falando de 12 anos, 11, uma coisa assim. O quanto isso de fato faria diferença e se o banco grandão deveria se preocupar sim ou não. E a gente fez um estudo de cyber, olha que interessante, de ameaças digitais, falando assim, cara, sua faixa média de cliente é de 47 anos. Ou seja, era um gráfico, eu nunca mais vou esquecer, é um gráfico assim, ó. Então pega de 0 até 90, o gráfico do banco fazia isso. Não é uma ameaça digital, mas o banco digital pode ser uma ameaça de produto. Por quê? Ele está atacando essa faixa daqui. Dos 18, primeiro a conta. Esta faixa que você deveria estar olhando para renovar e manter o jogo infinito do banco com outras variantes. Só que isso muda o ecossistema de forma tão agressiva, porque você está falando de um cara que vai trocando um cara de agência para um cara de celular. Sabe o que eu ouvi? Foi uma das patadas mais legais que eu tomei. O cara olhou pra mim. Falou assim, quantos anos você tem, filho? Acho que eu tinha uns 27, 26. Eu tava pra sair do país, mas tava aqui ainda. Eu falei, 26. Eu tenho 33 só de banco. Você quer me ensinar a fazer banco? Era uma das minhas primeiras tentativas de cyber saindo do natural. Mas, cara, eu não desisti disso. Passou os anos. E aí, como é que tá o resultado hoje? Hoje eu vejo a ação pela metade do preço do que era 10 anos. Eu vejo ele criando um banco digital do qual não tem o mesmo apetite, o cliente dessa faixa não se interessa tanto. Quando a gente fala de segurança para 47 anos, é diferente da segurança para 25, 30. Estou falando de perfis de cliente. Quantos caras de cyber pensam nesse perfil na hora de falar, cara, vou colocar uma biometria, um token, vou criar uma fricção aqui ou não vou, ou vou criar diferente. Não pensa. É isso aí pro cara de 18, é isso aí pro cara de 70.
Então eu acho que é interessante quando você senta com cara de produto e discute onde que eu vou colocar um pouco mais de controle, porque a transação é mais insegura ou ela é mais vulnerável. Aqui a gente pode sofrer mais, aqui a gente pode sangrar. Ou não, eu vou deixar mais leve, vou deixar as coisas com 2 cliques, que é o sonho de todo produto em geral. Mas olha que uma discussão é diferente. Eu, em vez de forçar um bit byte no produto, o bit byte é bastidor, para frente, cara, ó, dentro de uma jornada digital, aqui eu coloco alguma coisa. Dentro da estratégia de growth, você quer atacar um cara de 30 anos que olha dessa forma a segurança. Olha, às vezes até pedindo. Diferente do cara mais velho que quer tirar, porque ele entende que é um saco. O mais novo fala assim, pô, se for, faz um Pix sem pedir um token pra você ver se o cara não reclama. Pô, muito fácil. Se pra mim é fácil, pro bandido será também? O cara questiona já. Então, esse nível de conversa, eu acho que é o nível de conversa de um cara de segurança mais update. Né? Quer ver uma outra muito simples? A gente fala muito do cara de produto ter que pensar sobre a segurança. E o cara de segurança pensa sobre o produto? É uma via de mão dupla. Não. Por quê? Porque isso não é minha responsabilidade. Então por que do produto é ser segurança? Olha que existem essas contradições. Eu acho que nós temos que estudar mais administração de empresa para discutir gráficos de administração, gráficos de gestão empresarial também, tal como poder falar que cyber não é só uma linha de custo na faixa vermelha do P&L. Não é isso. Eu posso ajudar até mesmo gerando receita, trazendo clientes que pedem confiabilidade, que pedem mais, não a segurança em si, mas pedem um lugar mais seguro para transacionar sua grana, por exemplo. Então, esse nível de conversa eu acho legal. E eu acho sim que vai sair de uma empresa de tecnologia. Até podem chamar de bagunça, eu chamo de leveza. A forma mais leve de você lidar com isso. Faz sentido? Faz todo sentido. Aliás, temos novos problemas que são grandes e que a gente ainda não equacionou do ponto de vista de cibersegurança e vai requerer também maturidade das nativas digitais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha um produto pirata sendo vendido em algum lugar aí. Basicamente, o que a empresa vai fazer vai tirar o cara da base. Simplesmente, identificou, vamos supor que ele está vendo por imagem ou foi alguma denúncia, tirou. Tirar da base, economicamente, é prejuízo. Porque esse mesmo cara está na empresa B, C, D e E. Certo? Então, por exemplo, a gente não tem ainda uma solução no sentido de, eu estou dando produto pirata, mas podia ser fraude de pagamento, podia ser assédio sexual em aplicativo, podia ser indícios de furto de mercadoria no momento do transporte. Não existe ainda no mercado algo que funcionaria como se fosse um Serasa do crime. Você pega aquele dado, joga num birô, o birô trava em todos os outros e aquele dado os outros atores bebem na fonte. Do birô vai para a polícia. Hoje, as nativas digitais não abrem boletim de ocorrência, salvíssimas exceções, ou seja, às vezes quando ele é muito provocado, ele vai lá e abre. Porque senão ia acontecer o seguinte, assim, um departamento enorme, um prédio inteiro só de pessoas para abrir boletim de ocorrência. Entendeu? E veja, os crimes, eles estão migrando do offline para o online. Então, são problemas novos que, assim, tem um perfil do profissional novo, os dilemas são novos, e aí a tecnologia está evoluindo para ajudar. Até pouco tempo atrás não tinha essa quantidade de biometria. Hoje eu tenho biometria, geolocalização do cara, eu sei mais do cara que do cara mesmo. Eu tenho mais... Se juntar todos os digitais, a gente tem talvez mais dados sobre segurança pública que muitas polícias juntas, né? Acontece que a gente precisa achar esses novos elementos ali que, num passado recente, os bancos resolviam, porque eram poucos, sentavam numa mesa, vamos resolver o problema de crédito, vamos resolver o problema do caixa eletrônico 24 horas, para não ter um do lado do outro, vamos botar um só, que a gente vai ter que equacionar. Mas fato é
que hoje a gente já tem muita coisa disponível aí para ajudar a ter um ambiente mais seguro e até sem fricção. As primeiras soluções de cyber para negócio era um negócio assim, nossa, era difícil. Você gerava várias camadas. Hoje está muito plug and play, está mais fluido, né? Então o negócio assim... E aí o volume de dados está aumentando tanto que cada vez mais eu vou conseguir identificar mais se é fraude ou não, se é um problema relacionado à segurança ou não. Eu vou criando probabilidades e variáveis que no limite vai melhorando cada vez mais. Sim. Mas só quem está dentro das empresas sabe o universo que está acontecendo. A gente não tem boas escolas ainda de cibersegurança, ao meu ver. Você tem elas são muito boas para governança de dados, de tecnologia, mas pouco para negócios, como encaixar, como que utilizar as novas ferramentas. Chega um momento que ali trava. O que é, assim, também é uma oportunidade para a gente pegar toda uma geração e botar na trilha. Porque eu não sei você, assim, quantas empresas de cibersegurança, prestadores de serviços existem que são brasileiras que a gente bebe na fonte? Você acha que tem muitas ou tem Cara, poucas? hoje tem mais, comparado a 10 anos, tem mais nativas, assim. E o que eu tô gostando mais delas é que elas estão mais nichadas. Ao invés de falar um pouco de tudo, talvez com uma consultoria como as que eu trabalhei, né, que abrem várias frentes e... Não, elas estão ficando mais focadas em cloud security, por exemplo. Muito bom em cloud. Eu sou muito bom de segurança em cloud, sou muito bom em desenvolvimento seguro, sou muito bom em testes de invasão e ele foca nisso. O que me dá mais tranquilidade, só que são menores. E eu gostava de trabalhar com elas, porque a discussão técnica era com profundidade. Nós somos consultores, então o papo generalista eu já toco, não preciso. Eu precisava às vezes ter um embate de discussão de eficiência na codificação de um produto digital. Como é que eu consigo ser eficiente e seguro ao mesmo tempo? Porque tenho não só os deadlines, eu tenho um mercado ambicionando sobre um produto e eu não posso lançar de qualquer jeito, mas também não posso ficar travando a engenharia de software porque não sai se não tiver seguro. Não, tem que ter um trade-off aí. E aí eu decidi na época, por exemplo, codar junto. Então, em vez do cara de segurança ser um revisor do código, não, ele codava junto, depois revisavam juntos e faziam deploy juntos. Olha que diferença. Então não era mais me manda que eu reviso, depois te devolvo. Para com isso. Vamos fazer juntos. E isso nasceu de empresas menores. Ou seja, a gente teve uma ideia, o cara falou, eu topo. Fizemos olha que interessante, POC de esteira de desenvolvimento e fluiu. Mas só consegue quando o cara dá profundidade. Então tem algumas empresas, isso é empresa nacional, tá? Que hoje estão globalizando, mas tem umas empresas muito boas de caras que quiseram dar esse mergulho e falar de nichos. Cita aí, porque assim, não tenho conhecimento. Tem uma muito boa até de um amigo chamado Alexandre Sierra, chama Tenche. Focada em Cloud Security, com uma ferramenta muito boa para desenvolvimento de gestão de risco de terceiro, que hoje pensa um ecossistema de um supply chain, onde esse supply chain tem ambiente de cloud para te fornecer um serviço crítico da sua organização. Ele tem uma ferramentinha que te ajuda a te dar um insight de segurança do terceiro, sem onerar o ambiente dele, mas te avisar, esse cara está mais ou menos exposto, pode te expor mais ou menos também. Então, Cloud Security e também que toca um pouquinho de desenvolvimento seguro, uma empresa nacional. Muito boa. Não, faz todo sentido ter essa solução, porque se eu fizer um recorte assim, 2015, eu tinha que desenvolver linha por linha, por exemplo, se eu quisesse montar uma fintech. Hoje, por R$500 por mês, eu consigo um white label, coloco minha marca lá, sai rodando. Em 2016, 2017, o Watson me custava milhões da IBM. Hoje, dependendo do caso, eu faço uma API com ChatGPT, R$100 por mês, pum. O que eu estou querendo dizer é, eu tenho uma comoditização da tecnologia, um barateamento da tecnologia para o gameplay, ou seja, eu tenho hoje mais necessidade de um montador de Lego do que necessariamente um desenvolvedor, tá? Grosso modo falando. Só que nesse monte de Lego, eu tenho um monte de terceiro que é corresponsável, não estou falando não estou nem entrando no aspecto legal, estou falando na prática ali,
corresponsável pela teia ali do dado. Uhum. Então é, de fato, uma demanda muito atual. Porque pode ser que a gente não tenha uma comoditização no sentido, tem um negocinho de prateleira aqui para encaixar em cyber, porque o negócio muda toda hora. Mas para operar de maneira segura com essa infinidade de pecinha de Lego, vai ser um absurdo. Não, e olha que legal, exemplo fantástico que você deu. O montar o ecossistema de terceiros com as pecinhas diferentes também pode gerar o quê? Fragilidades na interconexão. Open Finance, só um exemplo legal. Então, só que o Open Finance é robusto. A forma como está sendo construído é muito interessante. Você vê que não está rápido, ele está consistente. Pô, várias instituições com conexão padrão forte. O próprio Pix é um bom exemplo. Mas olha que interessante. Por que vaza a chave Pix? Não vaza do Bacen. Vaza de uma instituição menor, pequena, que talvez não tenha se preocupado tanto quanto outras instituições. Vaza da ponta, quando tem um impacto. E, em geral, de um terceiro. Então, quando você tem uma empresa nacional que foca no risco de terceiro e hoje você tem, às vezes, uma scale-up que seja muito dependente de um terceiro, muitas vezes dependente de um PSP, de um pagamento, cara, qual é o grau de exposição que esse cara me traz hoje? Se a resposta ainda é não sei, te convido a fazer uma bom assessment, porque se ele está num processo crítico, e geralmente o PSP está, é a grana rodando, poxa, cara, não é para criticar o cara não, é para trabalhar junto. Se você tem uma exposição alta como um PSP, qual é uma maturidade aceitável para os dois? Para que você não me prejudique como negócio e que, eventualmente, eu também não te prejudique como PSP. Um exemplo hipotético aqui. E eu também não curto muito a relação cliente e fornecedor. Isso é passado, cara. Ainda mais quando você está em uma empresa de um lado e um fornecedor também expandindo do outro, juntos a gente pode crescer junto. Agora, não me traz um risco que eu não conheça. Isso eu acho que é o maior... a gente tem vergonha, às vezes, das nossas vulnerabilidades, né? Trazer essa confiança é importante na relação. A gente citou uma empresa brasileira, mas tem outra, você vê, mas nichou. E como você falou bem, já que o Lego é de terceiros, putz, cara, mais importante do que eu saber o quanto esses caras me expõem mais ou menos... para não criticá-los, mas para crescer junto, é fundamental. Se a gente ainda não sabe disso e tem um ecossistema de terceiros, mesmo na esteira de desenvolvimento, parece algo não tão encaixado com a operação, cara, vale olhar. Vale olhar com carinho, principalmente com vazamento de código, vazamento de inteligência, todo o intelecto envolvido em um código, uma plataforma digital que tem aquele código que deveria estar super protegido, mas está no GitHub público, sabe? Quem nunca ouviu essa história, né? Sabe essas coisas? Então... Tudo no GitHub, cara. Pois é. Direto eu dou o exemplo, assim, eu acabei ajudando a trazer, quando eu estava na consultoria, acabei ajudando a trazer a Uber para o Brasil em 2014. 2014, putz, olha o app, puta merda, que negócio fenomenal. Joga para agora. Cara, por, assim, alguns pouquinhos reais por mês, você tem uma solução, de novo, white label, Vitor Driver, que, cara, não deve nada pro app ali da Uber. Cadastra motores de um lado, busca consumidor do outro e bota para jogo. Só para você ter uma noção, esses caras, eles têm mais de 7 mil motoristas entregadores já cadastrados. São apps que estão em cidades abaixo de 100 mil habitantes. Então, aí voltando assim, veja, a questão da segurança no Brasil, até nas nativas digitais, aí é a minha culpa mesmo. É assim, na maioria delas, essa atividade está acumulada no CTO. Então, não é um profissional específico de cibersegurança, tá? Falando assim, no macro. Instituições financeiras, não. Aí tem um cara separadinho, porque daí tem o tema em si, já tinha organicamente internalizado, mesmo nas novas, que é risco, fraude e segurança. Meio que tipo Basileias e bababá. Beleza. Mas nas outras, não. Aí é o seguinte, beleza, não tem necessariamente tantos profissionais de cibersegurança, mas tá ali, tá funcionando. As soluções estão surgindo mais, mas aí eu vejo que tem mais gringas aí orbitando nesse cenário. A grande questão
o que falta para esse segmento aí, que é o de cibersegurança, nos ingredientes que a gente está colocando? Ele se expanda mais. Porque assim, o ser humano funciona pela dor ou pelo amor. Não tem outro jeito. Aí você pode encaixar qualquer coisa na dor ali, ou seja, no polo negativo ou no polo positivo. Sim. No polo negativo, pelo fato de ser Brasil, todo mundo entendeu depois da LGPD que era um papo de advogado. Os caras resolveram a papelada. Tipo, o que é dado sensível, o que não é, opt-in, beleza, papel, advogado. E deixaram de atuar prioritariamente com budget, com estrutura, RH e tudo mais, de maneira incisiva, no que é o cerne de produção de dados, que é cibersegurança. Em vários outros países, o tema proteção de dados não é um tema majoritariamente de advogado. No Brasil, parece que é. Entende? Já contrata para se defender, né? Parece que resolvemos a LGPD. Não, cara pálida. Você resolveu a papelada. Agora vamos resolver cibersegurança? Perfeito. É ou não é? Cara, quando eu tive a oportunidade eu fui de PO, né? Fui de PO lá de uma das empresas que eu trabalhei e foi na linha do oportunismo de consultor, né? Para onde vai esse assunto? Aí vai para o CDO, por exemplo. Não, aí é a ovelha cuidando do leão, né? Aí não, vai para o CDO, não, vai para segurança, não. E na época eu era o cara de risco cibernético totalmente fora do aparato tecnológico, né? A minha missão ali era dar visão tática e estratégica do grau de exposição da companhia. E quando eu vi isso pipocando, eu falei, dá esse troço aqui. A gente vai tratar a privacidade como cliente e risco. Cliente e risco. Por que eu falo cliente? Primeiro, principalmente para as nativas digitais. Como é que a gente fechava um negócio no passado? Cliente vem, físico, café, bem tratado. Para fechar um negócio, como é que você fecha no cenário digital? Você no máximo vê a biometria facial do cara e olhe lá. Então você vê comportamental, você fecha um deal dentro do cenário de um board digital. O cliente é o quê então? Ele é o dado. A forma com que você cuida desse dado é a forma com que você cuidaria do aparato físico de zelo. Deveria. Então, como é que a gente começou a tratar? Eu lembro bem das primeiras conversas, principalmente em times comerciais, que dado vai para lá, vamos vender, que era assim. Se o dado fosse de um parente seu, até do seu filho, filha, é assim? Você topa cuidar desse mesmo jeito? Se você diz que sim, tá tudo bem. Se não, se você não cuidaria do dado do seu parente, até o seu próprio. Eu falo do seu próprio porque às vezes a gente abre mão, mas quando você toca filhos e parentes, já, putz, minha mãe. Então, você cuidaria assim? Se a resposta é não, que oportunidade você vê dentro do seu processo para a gente dar um mínimo de zelo pela informação? Não falei de nada de privacidade, não falei de segurança. Falei de zelo pela informação. Porque no passado era o quê? Me dá mais dados, depois eu vejo como é que eu uso. Hoje me dá o necessário que eu faço disso uma prospecção, uma oportunidade. Mas você não precisa de 20 mil colunas para chegar num... Não, cara. Ainda mais de dado privado, a gente está falando de dado de identificação, não transacional. Dá para separar os dois. Pô, identificar uso mínimo. Né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? A gente conseguiu. Mas, aí vem a parte risco. Não é mais advogado preto no branco, né? Papel. Não é o cara de segurança que é o técnico sem a tradução para o cara de processo, porque senão viram, tem que fazer porque a lei manda. Não é bem assim. Se você ler ao pé da letra, eu lembro essas discussões no começo, você quase joga os dados fora e fecha a empresa. Parece que eu não posso mais usar. Não é isso. Não está escrito desta forma. Essa interpretação. Então vamos lá, vamos discutir risco. O que eu tenho que dar para o titular? O direito dele de ser esquecido, o direito dele de consultar se eu tenho ou não dados sobre ele, zelar internamente sobre a proteção dessa informação, usar somente de forma enquadrada. Nada é complexo. Com um aranhado de processo se torna, mas dá para simplificar. Né? Então, vamos tratar dessa forma? Mas peraí, e aí? Para ficar risco zero? Não tem risco zero. Risco zero é pegar o dado e jogar fora. Não. Dá para a gente navegar com risco baixo, moderado em alguns processos, compartilha esse risco, senão a gente também não faz negócios. Então, você deu alguns exemplos de quantos dados a gente tem, seja numa empresa numa de tecnologia mais genuína, então tá bom, o que a gente precisa, usa, guarda e protege, mas não deixa lacrado. Dado não tá, mas não é data center, a gente não tá mais no data center com aquela segurança em cebolinha. Hoje o dado está descentralizado, o acesso à informação, a criptografia que você põe é mais importante. Mas faça negócios com ele.
né? Tem uma foto recente, cara, uma analogia. Teve no passado, eu não vou lembrar exatamente o nome de um executivo americano que jogava gasolina fora por não saber o uso dela. Eu vou esquecer, é uma história disso, mas muito. Estou falando de muito velho. Sim. E a analogia é, a gente joga dado fora também. É muito a mesma coisa. É. Mas é fora, mas peraí, você falou pra proteger, agora você fala que a gente joga fora? Joga por não saber usar. O que você falou muito bem, a gente tem muita informação mais às vezes do que dispositivos regulatórios e de fiscalização. Imagina quanto a gente consegue, só com um produto, vou te dar 2, vai. Conta digital, conta e cartão de crédito, você sabe mais da vida de uma pessoa às vezes do que ela mesma. Pode ter te aposto. Todo esse fluxo transacional, você sabe onde ela foi, o que ela fez, o que ela gosta. 6 meses você já sabe tudo o que ele gosta de fazer. Posso fazer uma oferta em cross-selling muito bem aplicada, enquadrada LGPD. Uhum. Exemplo prático. IPVA dos 3 primeiros meses do ano. Natural. Isso acontece todos os anos, a gente sabe disso. Tem gente que paga à vista, tem gente que parcela em 3, mas tem gente que adoraria poder parcelar em 12, mas você não pode parcelar em 12. Não tem essa opção. O governo não te dá essa opção. Mas e se eu te oferecer um cartão de crédito naquele momento para pagar em 12? O que você acha? Mas peraí, posso fazer isso? A LGPD deixa? Mesmo se o cara for opt-out, eu tô ofertando um benefício na jornada de IPVA. Eu não tô... Olha que interessante, eu não tô fazendo uma venda ativa. Pô, você quer pagar IPVA? Posso te vender em 12 vezes, topa? O cara pode falar não e seguir a vida. Eu falo, putz, era bem o que eu precisava. Pronto, cartão, olha que legal. Toma. Mesmo sendo opt-out. Essa é a hora que o DPO viabiliza. É a hora que o cara fala assim, não tem problema, aqui não é uma oferta ativa, não é o cara ligando para você para te fazer uma venda. Não, é durante a jornada de pagamento do tributo. Total. Então, essas coisas que eu falo que é habilitar, dar essa sacada e falar o risco, existe. Tá bom, moderado, porque não tem jurisprudência. Ninguém tomou multa por isso. Exato, tem muita coisa que ainda a gente vai descobrir no meio desse caminho, né? Por exemplo, lá na LGPD tá lá, ó, multa de, acho que é 10% do faturamento limitado a 50 milhões por episódio, por evento. Aí não se sabe se esse por evento é número de CPF, se você vai levar em conta um bloco, mas se tiver entre um vazamento e outro, sei lá, um mês, vai considerar um vazamento só, ou 2, ou crime continuado. Não tem ainda. Perfeito. A gente vai descobrir. Fato é que a multinha é pesada. É por isso que eu falo, amor e dor, né? Uhum. O amor, ele une mais rapidamente as pessoas, ou mobiliza mais rapidamente a empresa. Mas assim, é só outra agenda de business, né? Piegas aqui, amor, que vai sustentar o negócio. Porque pode ser que o cara tenha até um business ali, envolvendo aquela situação, que ele nem está enxergando. Vou dar um exemplo clássico. Que o Juarez, que é o Country Manager da PayPal, é meu amigo. Estão aqui com a gente um bom tempo, né? Mas a PayPal mundialmente, assim, e no Brasil ele podia ter pegado aquela onda do subcredenciador, né? E pegar aquela ondona de subcredenciador. Não pegou. Hoje eles são infra. Infra por quê? Porque, eles têm número de dados de fraude mais do que ninguém no mundo inteiro. Então, eles são uma infra. Então, você veja, assim, eu sei que não é necessariamente uma questão de cibersegurança, mas eles têm um volume de dados que traz uma segurança maior se aquela transação é fraude ou não. Então, é um business. Uhum. Acaba que, muitas vezes, essas questões aí envolvendo a cibersegurança em si, pode se tornar um business como uma vertical, mas ele tem que servir ao business do ponto de vista de ser fluido e ao mesmo tempo garantir a segurança, como a gente garante a segurança dos nossos filhos em casa, como a gente garante segurança dos funcionários dentro de casa. Volto ao meu ponto de origem, né? Segurança é um tema de necessidade básica da pirâmide de Maslow ali, ó. Uhum. Tá na base da base da base. Se a empresa não está investindo nisso, lascou. Então, por isso, eu acho que de todas as áreas que eu tenho conhecimento, tô nesse universo digital aí, nativo digital, desde bastante tempo aí. Eu nem sei o que é transformação digital, porque eu nunca vivi o outro lado.
Então não adianta perguntar, sei lá, para um elefante o que é elefante. O observador lá fora pode dizer o que é transformação digital. Eu não sei o que é. Mas, de todas as áreas, aqui eu vejo que tem maior possibilidade de desenvolvimento, de negócio, de criação de profissionais, é cibersegurança. Eu não conheço nenhuma outra. Até por necessidade básica mesmo. Só que assim, o Brasil ainda está engateando. E para achar essas lideranças é muito difícil. Pô, a gente se encontrou, mas você não sabe que é difícil achar, você sabe muito bem. Às vezes você entra num circuito assim, tem aqueles caras lá que é de outra geração, que os caras estão muito distante do que está acontecendo. Sabe que é muito distante? Muito. No máximo você acha alguns profissionais mais sêniores que estão participando desse processo dentro de pagamentos no Open Finance, que está na terceira fase. Uhum. Teve a primeira, a segunda, teve a questão da interoperabilidade dos dados, que é essa troca dos dados bancários, mas de outros segmentos, Distante. tá difícil. E aí tem os dois lados, né? Quanto tempo a gente ficou muito ali no técnico cilado, naquela sala escura, decidindo coisas que a gente julgava importante, achando que era o centro do mundo. E tem essa também. Uhum. A segurança, às vezes, ela já é vista tão na base que é quase óbvio para toda a organização que todos deveriam se preocupar com isso. Óbvio, não dito e reforçado, não é óbvio. Tem que trabalhar com a galera. Até porque todas as áreas têm sua própria agenda. Uhum. Mesmo nas empresas de tecnologia, a gente tem o profissional individual tem a sua agenda. Então, como que a gente também sai dessa caverna? E aí, quando você sai aquele urso feio, todo sujo, até você pegar o contexto, talvez demore um pouco. E o outro lado também. O quanto alguns executivos, com todo respeito, mais dinossauros, estão abertos a sair do conforto tradicional e entender mais de assuntos que podem afetar o ativo tecnológico e financeiro da organização. Porque, para eles, vamos ser honestos, é muito difícil também sair do P&L, do bottom line, do tradicional ativo financeiro e começar a discutir tecnologia. Nem vou falar de transformação digital, já é complexo. Ou, a maioria das empresas passou no máximo por uma atualização tecnológica e falou que isso era transformação. Sabe melhor que eu. Então, não, transformação digital também, eu não sei, eu tenho dúvida se eu vivi isso aí também. Eu vi muita atualização, muita atualização. Houve muita coisa em cima de Parque Velho, o famoso legado e tal. Uhum. E que vai estar ali, vamos conviver com isso. Mas a discussão de cliente no centro, jornada do cliente, jornada segura do cliente, isso, cara, e eu vejo muito pouco a gente conversar sobre isso. Né? Qualquer planning, qualquer discussão sobre prioridades da próxima sprint, por exemplo, às vezes é raro você falar o cliente. Começa a frase, é muito difícil até do produto. O cliente tem nos pedido. Temos feito a última pesquisa de experiência, eles nos trouxeram. Eu acho que como produto nós temos que fazer, mas da onde tirou essa ideia maravilhosa do concorrente? Pô, se o cara já tá fazendo, já tá atrasado, amigo. É legal isso, mas o cara já tá atrasado. Mas é verdade. Não é? Então, segurança, e outro ponto legal, segurança também é sobre credibilidade. Uhum. Eu não compraria de um e-commerce que eu sei que quando eu colocar meu cartão ali, ele vaza. Lembra do e-commerce há alguns anos atrás, que era sinônimo de fraude ou de... e não só a indústria financeira, mas qualquer outra, ainda mais a digital, ela tem que levar essa credibilidade. Às vezes é cano debaixo da terra, com certeza, mas quando você não tem, o cliente sabe. E não estou falando só de grandes marcas, estou falando de qualquer produto digital, e eu às vezes considero um app um produto digital, porque vivo, sempre se atualizando. Se ele não levar credibilidade, você vai num restaurante que você não conhece, o que você faz? Deixa eu ver as avaliações. Pois é. Então, assim, qualquer avaliação que tá lá do tipo, você seu app, em vez de ver minhas informações, eu vi de outra pessoa, sem querer, não fiz invasão nenhuma, é uma falha de autorização, um XPTO, cara, pega mal. Precisa de é o que eu falei, é o gol debaixo das pernas, precisa de E não precisa tomar tanta porrada, acho que talvez a gente dá pra gente pensar nisso um pouquinho antes, e também precisa gastar rios de dinheiro, é caro, tudo é caro, mas é muito mais caro perder essa credibilidade. Essa é a minha opinião. Total. Milagres, obrigado, viu, por
esse papo foi um dos mais ricos que eu tive, assim, de Obrigado. maneira bem encaixada, bem organizada. Obrigado mesmo. Não sei se você quer deixar um recado final. Acho que meu último recado é, primeiro, se tiver um cara de segurança na sua estrutura, dá oportunidade para esse cara conversar e te agregar valor em qualquer outra área. Cara de segurança, sai da caverna. Vai lá conversar sobre o produto com a cabeça aberta e ajudar a viabilizar, porque quanto mais perene a companhia for, mais sucesso no jogo infinito a gente vai ter. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, seu dado ali, para a gente utilizar, para melhorar. E também acessar os outros episódios, tenho certeza que você vai aprender bastante, beleza? Até o próximo. Valeu!